Fala pessoal, então continuando com os vídeos sobre configurações de estilos de cotas, hoje vou modificar as unidades primárias dessas medidas que aparecem aqui. Vamos deixá-las num padrão um pouco mais claro, um pouco mais fácil de entender. Tudo bem? Antes eu peço que você se inscreva no canal do Parteon se você ainda não está inscrito. Ative as notificações para receber as novidades diárias que são postadas aqui no YouTube. E deixe o seu like no final do vídeo se gostar do conteúdo. Eu também peço que você verifique os vídeos do professor Marcos, que estão aqui no canal separados por playlists, com conteúdos bastante interessantes e que com certeza vão ajudar você aí nas atividades que você está desenvolvendo. Então, com o projeto aberto, eu vou lá na barra de ferramentas e entro na aba Annotate e novamente clico nesta seta diagonal para abrir a janela de gerenciamento de estilo de dimensão. Vou selecionar o estilo que eu quero modificar, que é o mesmo do vídeo anterior, e clico aqui em Modify. No último vídeo paramos aqui nas configurações na aba Fit. Agora eu vou pular para esta aba aqui, Primary Units. Nesta aba, fazemos as configurações da formatação das medidas que aparecem nas cotas. A começar pelo primeiro painel aqui, de dimensões lineares, temos essa primeira opção de formato de unidade que por padrão está definido como decimal. Mas se eu clicar nessa caixa de seleção, há uma série de outros formatos que você pode escolher a depender do projeto que você está desenvolvendo. Eu vou manter decimal mesmo. Aqui em precisão é a quantidade de casas decimais que aparecem após o separador, que no caso é a vírgula. Então eu vou selecionar aqui nesta caixa a quantidade de casas que eu quero que apareça. Veja que tem uma série de casas aqui, de opções que você pode determinar. No caso eu vou escolher essa terceira opção, que é duas casas após o separador. Veja aqui na pré-visualização, as medidas agora estão mais coerentes com aquilo que queremos. Eu também posso mudar o separador decimal, que está definido como ponto, eu posso colocar vírgula. E aí na pré-visualização o ponto agora foi substituído por vírgula, para ficar mais fácil de entender as medidas aqui nas cotas. Eu também posso determinar um valor de arredondamento para essas medidas, ou posso colocar alguma letra ou algum símbolo antes ou após a medida, para ajudar a identificar aquela medida como sendo daquele formato de unidade. Nesta parte de escala de medida, você vai indicar um fator de escala para que possa converter as medidas de cotas que estão em um formato de unidades diferente daquele que você precisa utilizar no seu projeto. Então, neste campo você vai colocar aqui esta escala, vai mudar este fator para assim converter as medidas que estiverem em outro formato. E você ainda tem a opção de aplicar esta escala somente na parte de layout do projeto, na hora que você vai configurar o desenho para impressão. Então você deixa essa opção ativada e aqui no Model ele não será modificado, somente lá nos layouts. Você também pode ocultar ou suprimir o primeiro ou último zero aqui de cada medida. Então veja que aqui temos uma medida de raio que é menor do que 1 metro. Se eu ativo essa opção, veja que agora só vai aparecer o separador e a medida em si. Este zero ao lado esquerdo do separador não vai mais aparecer. Mas, para deixar claro, não vou ativar esta opção. E você também pode esconder o último zero. Então, se eu pegar aqui e ativá-la, veja que onde estava 1,20 agora ficou só 1,2. Também não vou ativar para deixar as medidas mais padronizadas na formatação. E por último, você pode mudar a formatação das dimensões angulares aqui nessa parte. Então você pode determinar o formato de unidades. Aqui tem uma série de opções, vou manter esta primeira. Na precisão vou colocar 2 casas após a vírgula, mas não vou suprimir nenhum dos zeros, nem o primeiro, nem o último. Após as configurações, clico em OK para voltar na janela anterior. Tem uma pré-visualização de como ficarão as medidas apresentadas nas cotas. E agora clico em Close para aplicar as mudanças.
Então agora você observa que houveram mudanças visuais significativas na apresentação dessas medidas, que tornam o entendimento, né, das cotas um pouco mais claro, mais dentro de um padrão, mais dentro de uma norma, né, daquilo que é necessário para um projeto de arquitetura. E assim encerramos as configurações visuais do estilo das cotas aplicadas aqui no projeto. Se voltarmos lá naquela janela de configuração de estilos, ainda temos duas abas aqui, que são de unidades alternativas e de tolerâncias. As configurações que são feitas nessas abas podem não ser necessárias ou adequadas para projetos de arquitetura. Lembrando que o AutoCAD ele não é um programa especificamente voltado para projetos de construção, para projetos de arquitetura. Ele é um programa geral que você pode utilizar aí para diversas disciplinas em diversas engenharias. Mas só para mostrar como é o funcionamento dos recursos dessas abas, aqui em unidades alternativas vou ativar e veja que apareceu aqui na pré-visualização as medidas alternativas entre os colchetes, que são as mesmas medidas, porém em outro formato de unidade. Então, eu posso fazer uma série de configurações relativas somente a essas medidas que estão entre os colchetes, né, suprimir o zero, ocultar, posicionar essa medida aqui na cota, enfim. Posso fazer uma série de modificações dessas unidades alternativas. Vou dar OK, vou fechar esta janela e veja que nessa medida, por exemplo, eu tenho 8 metros e entre os colchetes a mesma medida em outro formato de unidade. Vou entrar novamente naquela janela de configuração de estilos e vou desativar esta opção aqui de mostrar as unidades alternativas. Já a aba de tolerâncias é onde você vai definir uma margem de erro para essas medidas do projeto. Então, aqui você pode escolher o método, né? Só para mostrar, eu vou escolher aqui, ó, o método simétrico. Posso definir a precisão, né, o erro para cima ou para baixo da medida original, a posição, né, também posso ocultar os zeros, enfim. Posso fazer uma série de configurações com relação a essas medidas que aparecem na pré-visualização. Aqui não dá para ver muito, mas eu vou dar OK. Vou fechar esta janela. E agora eu vou dar um zoom. E aqui eu tenho a medida original, os símbolos de mais e menos e o valor da tolerância. Ou seja, para que esta medida seja válida, ela precisa estar nessa faixa entre 4 menos o valor da tolerância e 4 mais o valor da tolerância. Para ficar mais claro, eu vou voltar lá naquela janela de configuração. E aqui, onde está Upper Value, vou definir a tolerância. Então vou colocar aqui 0.1. Aqui em Lower Value, ele já modificou automaticamente para o mesmo valor que eu defini aqui no campo de cima. Agora eu aperto OK, fecho a janela. E agora veja como foi apresentada a tolerância. Ou seja, a medida então precisa estar entre 4,10 e 3,90 para ser válida. Este aqui é um recurso que também não é muito utilizado em projetos de arquitetura. Então eu vou entrar naquela janela de configuração e vou jogar para None como estava definido antes. Feito isso, aperto OK e aperto Close para fechar. E assim as cotas voltam a ter o mesmo visual de antes. Então basicamente é isso. Nessa série de vídeos mostrei como configurar os estilos visuais das cotas colocadas aqui no projeto. Esse estilo pode ser replicado a outros tipos de cota além da linear que foi aqui, colocamos aqui no projeto. Mas nos próximos vídeos vou continuar a falar sobre cotas, agora apresentando outros tipos de cotas de objetos disponibilizados aqui pelo AutoCAD para te auxiliar no desenvolvimento do seu projeto. Eu aconselho que você brinque com as configurações de estilo de cotas aqui no projeto e verifique as possibilidades que esses recursos oferecem para que você possa, assim, deixar
essas medidas mais adequadas, né, ao desenho que você está fazendo, né, seja por uma questão de interpretação de medidas ou para alguma análise específica, enfim. Faça esse estudo, faça essa prática que você vai ver que realmente são recursos aí muito importantes para o desenvolvimento de qualquer projeto. Por hoje é isso. Nos próximos vídeos continuarei a falar sobre cotas, vou apresentar outros tipos de cotas disponibilizadas pelo AutoCAD e também algumas ferramentas úteis para manipulação desses objetos. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like e até a próxima.